Eu quero anunciar que foram detidos por volta das 13h30 na rodovia federal 222, perto de Marabá, os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, o Rogério Mendonça e o D.Y. Nascimento, que se evadiram há cerca de 50 dias e hoje acabaram presos numa ponte. Essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, e de outro lado a Polícia Federal. Os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime, 3 carros foram apreendidos. Quando chega naquele trecho onde as zonas de escape são menores, a possibilidade de reação é mínima, a gente faz a operação. E para nós da Polícia Rodoviária Federal, para nós do Sistema de Segurança Público Federal, uma operação de sucesso é essa como foi feita hoje, em que não há reação, não há vítimas nem de um lado nem do outro, nenhum tiro e o objetivo é alcançado. E, portanto, concluímos o trabalho com sucesso, com a prisão das 6 pessoas envolvidas, dentre eles 2 fugitivos, e sem nenhum dano colateral. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a recaptura dos fugitivos de Mossoró. Um episódio para entender as estratégias dos investigadores para encontrar os criminosos e qual a relação da dupla com o crime organizado. Neste episódio, eu converso com Bruno Fontes, repórter da Globo News no Recife. Ele relata os últimos dias de buscas. Sexta-feira, 5 de abril. Bruno, explica pra gente como é que os bandidos conseguiram sair do Ceará e chegar até o Pará. Como é que foi essa busca final? Oi, Natuza, e é impressionante isso, né? Porque a gente começou a falar muito aqui daquelas regiões próximas ali à penitenciária, e toda vez que a gente entrava, estava tendo um cerco, e eles conseguiam sempre, eles estavam se afastando. O que é que a gente sabe? Eu estava conversando agora com um dos investigadores que faz parte dessa força-tarefa. Nós ficamos até lá em Mossoró, em Baraúna, até o dia 16 de março. Já naquela época, a gente tinha percebido uma mudança nessa estratégia de como conseguir recapturar, porque não tinham mais, eles diziam assim que a área tinha esfriado, não tinha mais nenhum vestígio, não tinha mais nenhum indício. Veja a coincidência, nós saímos no dia 16 de março de lá, tinha completado já mais de 30 dias, e por volta do dia 16, 17, eles conseguem, a polícia ostensiva, ela retrai, né, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o Batalhão Especializado de Polícia do Interior, a Força Penal Federal, toda essa parte que estava nas ruas, nos sítios, eles começam a reduzir esse efetivo e a inteligência começa a trabalhar mais, exatamente, a gente diz assim, para dar corda, para eles conseguirem ter de novo celulares, que é por meio do celular, principalmente, que acontece esse trabalho de inteligência e de recaptura. Pois bem, acontece o seguinte, por volta do dia 16 de março, 16 ou 17, eles saem praticamente numa linha reta, saem ali do sítio, daquela região do sítio Toca da Raposa, em Baraúna, várias vezes nós conversamos com você aqui, estando naquele sítio, ao vivo, eles saem de lá e eles vão em direção a Icapuí. Inclusive, nós fizemos essa rota. São várias estradas que tanto vão para Mossoró, como também para a Penitenciária, como para Quixeré, no sentido oposto do Ceará, ou para a faixa litorânea, que seria para Icapuí. Icapuí é a primeira praia do Ceará. Eles fazem, então, essa fuga, vão em direção ao litoral, e dali é uma região de pesca, muitos barcos pesqueiros ali, exatamente em Icapuí, e em Icapuí eles conseguem, por apoio do Comando Vermelho, eles conseguem, então, esse barco e começam essa fuga por esses estados. Eles saem do Rio Grande do Norte, conseguem, então, esse porto, vamos dizer assim, na praia de Icapuí, a primeira do Ceará, aí passam por todo o litoral do Ceará, que é bastante extenso, depois passam por Piauí, São Luís e depois chegam no estado lá do Pará. Então, a partir disso, a gente não sabe, a gente sabe que essa fuga pelo mar, ela dura aproximadamente 6 dias. Mas há um grande aparato para ajudar esses homens a saírem lá do Rio Grande do Norte. Quando eles chegam no Pará,
eles iniciam então essa rota. A intenção, de acordo com os investigadores, recebi uma mensagem exatamente agora, é que eles iam cortar todo o estado do Pará para depois então conseguir um outro meio de sair do país. A gente ainda não sabe como seria, mas o estado do Pará é importante porque tem várias regiões, a Ilha do Mosqueiro seria uma delas, que eles conseguiriam se esconder e também utilizar esse barco. Pois bem, a Polícia Federal tinha toda esse monitoramento, essa interceptação. Dos 8 celulares, 2 estavam grampeados e a polícia precisava que eles se comunicassem. A partir do momento que eles começam e eles têm essa rede telefônica, cada vez mais os policiais federais eles vão se aproximando. Quando chegou hoje, em princípio, essa prisão não aconteceria nessa ponte, é uma ponte rodoferroviária. Mas, por segurança, a polícia já sabia que eles poderiam estar armados, e de fato estavam com um fuzil. O grupo viajava em 3 carros. As equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal pararam o comboio por volta de 1 da tarde, quando os veículos estavam em uma ponte na BR-222 sobre o rio Tocantins, em Marabá, no Pará. Na hora, o carro da PF chegou a bater em um dos carros do comboio. A Polícia Federal prendeu as 6 pessoas do comboio, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, os 2 fugitivos do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e 4 pessoas que estavam ajudando na fuga. Hoje, com o grupo, os policiais apreenderam 8 celulares, dinheiro, cartão bancário, documentos e um fuzil. Eles decidem, então, cercar esse comboio exatamente nessa ponte, para não oferecer nenhum risco, exatamente para alguns moradores lá de Marabá. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Bruno. Você acompanhou as buscas também quando elas estavam concentradas no Ceará. Como é que era a situação ali? Como é que essa nova etapa de usar a inteligência foi primordial para chegar às prisões? Quando a gente estava lá no Ceará, o primeiro a ser pego foi o Ronaildo, né, o dono do sítio lá, que eles ficaram escondidos por mais de 8 dias. O outro que foi pego foi o Jânio Gleidson. O Jânio Gleidson traz o primeiro carro de fuga para esses presos. Ele vem de Aquiraz, também do Ceará. Veja então a participação do Comando Vermelho no Ceará. Ele traz um carro, um Palio branco, e esse carro é usado para dar fuga a esses homens que até então estavam perto da penitenciária. Eles se afastam e vão então para a região de Baraúna, o sítio 3 Veredas. Naquele momento, exatamente no dia, uma semana depois, no dia 23 de fevereiro, eu estou vendo aqui, eles conseguem, então, poderia ser uma derrota muito grande para a Polícia Federal, que ela atrasa em 16 horas a operação de recapturar. Por quê? O Ronaildo foi pego numa blitz, ele disse que estava sendo chantageado, mas a Federal estava atrás dele com hipótese, porque ele faz parte ali de uma região perigosa, lá em Baraúna. Só que a Polícia Federal libera ele para ele levar alimentos para os 2 foragidos, e aí não sabe-se se ele diz que a polícia está cercando todo esse sítio, ou se ele atrasa a entrega de alimentos, e aí os presos percebem que tem alguma coisa de errado. Isso daí foi a mudança da estratégia. A Polícia Federal e toda a força-tarefa começa a perder esse rastro, o ministro vai lá para confirmar que essa operação vai continuar, mas na segunda vez que Lewandowski vai para lá, já em março, um dia antes de completar 30 dias, já há uma mudança na estratégia. Quase um mês após a fuga, a Polícia Federal divulgou imagens com simulações de possíveis aparências e disfarces deles. O ministro Ricardo Lewandowski esteve em Mossoró para acompanhar os trabalhos da Força Tarefa. Eles estão recebendo, sim, apoio externo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm, digamos assim, escapado desse cerco que tem sido feito. Só que, claro, isso é uma contra-informação de que eles estão fazendo ostensivamente essa busca por esses 2 bandidos, mas aí a inteligência já começa a recuar esses policiais daquela região rural para que os 2 tenham de novo celulares e eles consigam realmente interceptar de novo
esses dois bandidos. Ou seja, a polícia então deu corda para os bandidos, eles se sentiram provavelmente numa situação mais confortável, já que ele não tinha um monte de policial no rastro deles, no encalço deles, e ao se sentirem mais confortáveis foi a hora que a polícia chegou e interceptou o comboio. Porque me impressiona o fato, quando o ministro anunciou a captura e disse que parabenizou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, automaticamente, Bruno, eu pensei que eles tinham sido capturados em autoestrada, na rodovia. Mas não, era uma estrada de terra, numa região de interior. Então isso me chamou muita atenção, que esse comboio estava nessa localidade e que a polícia sabia exatamente por onde eles iam passar. Exatamente, é por causa do telefone, né, que eles voltam a se comunicar. E veja como eles são rápidos, esses criminosos, porque essa fuga, né, pelo mar, né, ela dura de 6 a 8 dias, e então quando eles desembarcam nesse ponto que a gente ainda não sabe, no Pará, já consegue então esse comboio, esses 3 carros começam a atravessar o estado do Pará. E impressiona, como você bem disse, que eles vão de novo para o sudeste, não é, ali perto de Marabá. Já uma outra rota eles já estão traçando para conseguir atravessar o estado do Pará. Inclusive ali vai ter tem uma divisa, tem Tocantins, tem o rio Tocantins. Então é uma área extremamente difícil. É como se a gente imaginasse que eles estavam de novo tendo essa proteção, talvez por estradas ruins, rurais, e conseguindo, claro, com a ajuda de pessoas que sabem, conhecem aquela área, que é uma área muito difícil, eu repito aqui, conseguir por ali um acesso mais fácil para fugir do país. A gente até estava comentando, eu falei muito com o Maurício Ferraz, do Fantástico, nós passamos muitos dias lá em Mossoró. A importância deles, eles não eram importantes para o Comando Vermelho. Mas à medida que o Comando Vermelho começa, o Comando Vermelho é um comando exatamente que quer desmoralizar o Estado. Como eles começam a ganhar tempo, começam a demorar a pegar, eles decidem realmente que esses dois podem ser importantes lá para a região, então, de exportação de cocaína, exatamente ficar ali naquela área do Paraguai. Fala assim, mas eles eram criminosos importantes, líderes? Não eram. Mas o que chegou para a inteligência, e eu também cobrindo essa área, fica muito claro. A partir do momento que eles fogem, eles não são importantes. Mas o Comando Vermelho quer ficar bem com os criminosos do Acre, porque eles precisam do Acre. O Comando Vermelho perdeu o Paraguai com a morte do Rafat. E o Rafat, antigamente, lá no Paraguai, ele conseguia abastecer tanto o PCC como o Comando Vermelho. Então, ele cuidava ali das duas facções. A partir do momento que o Rafat é assassinado, o PCC toma conta ali do Paraguai. Então, o Acre é um ponto importante para eles. Me parece que eles queriam eles queriam dar uma demonstração de força da facção criminosa e de fraqueza do Estado brasileiro. É isso, o objetivo era esse. Isso, exatamente. Quando o ministro Lewandowski vai a Mossoró pela segunda vez, no dia 13 de março, já naquele dia, um dia antes, eu conversei com um dos investigadores e que ele disse que a principal vitória do governo federal, do Ministério da Justiça, não seria apenas a recaptura desses dois homens, mas por meio de pela primeira vez na história do Brasil, tantas polícias integradas e que eles conseguiram monitorar principalmente bandidos de outros estados. A gente vem acompanhando toda a caçada, né, a esses dois homens. Mas uma coisa a gente sabe bem, que é o gasto com a operação, e esse gasto foi grande. Um levantamento exclusivo feito aqui pela Globo News mostra que o valor total já passa de 2 milhões de reais. Esses gastos que foram destacados pelas 3 frentes. Primeiro, os gastos da Polícia Federal. São quase 500 mil reais, considerando os gastos gerais e a média de gastos com combustível de aeronave por dia. A Polícia Federal não informou quantos voos foram realizados durante esses 45 dias de buscas na região do Rio Grande do Norte, mas a gente somou o custo de uma diária de combustível de aeronave aos gastos gerais e esse valor chega a 497 mil reais. Os gastos da Secretaria de Políticas Penais, que gastou
R$ 372.218,62 com passagens diárias e combustível. A Força Nacional gastou mais de R$ 1.245.000 com diárias, frotas e plano de saúde. Por exemplo, em várias gravações telefônicas são de bandidos do Rio de Janeiro. Então, eles começam a se interessar em ajudar esses homens para que eles, vamos dizer assim, numa moeda de troca, eles depois trabalhem efetivamente para o Comando Vermelho. No dia 24, a Polícia Federal encontrou uma casa que teria sido usada como esconderijo de 17 a 23 de fevereiro. Um documento obtido pelo Jornal Nacional mostrou que um morador do Complexo do Alemão fez um depósito por Pix de R$ 5.000 para o dono da casa, que relatou ter entregue o dinheiro nas mãos dos fugitivos. Os setores de inteligência dessa força-tarefa de recaptura identificaram que chefes da facção criminosa do Rio determinaram para os subordinados diretos, nas regiões Nordeste e Norte, que dessem todo o suporte para que a dupla não fosse presa. As investigações constataram que a intenção da facção do Rio era passar o seguinte recado para os seus integrantes: quem está com a gente jamais vai ser abandonado. Depois eles fazem o Rio de Janeiro, eles fazem um contato com bandidos lá do Ceará, aquela região ali de Aquiraz, que tem um parque aquático, depois de Capuí, que é uma região, é a primeira praia do Ceará, é uma região que não é tão policiada. É uma região, inclusive, eu já estive lá, tem várias pichações do Comando Vermelho, eles se apoderam daquela área. Então, o Rio de Janeiro faz o contato com o Ceará. O Ceará tira do Rio Grande do Norte esses dois homens, com barcos, né? E você vê como eles conseguem, né, tanta ousadia. Saem de barco, atravessam todos esses estados, o Piauí, depois passam também pelo São Luís e chegam ao Pará, e já estavam bem perto de sair do Brasil. Mas a polícia, como também o ministro Lewandowski e também o secretário nacional André Garcia fala, que eles estavam sendo monitorados. A intenção era realmente ter essa ramificação, e isso foi o que Lewandowski, eu perguntei isso para ele lá em Mossoró, na Polícia Federal, aí ele disse, ministro, vocês estão tendo um bônus em relação a descobrir também outros bandidos? Ele disse exatamente isso. Isso é algo impressionante, Bruno. Outra coisa que me impressionou foi o fato de que na cobertura local se sabia exatamente o quão perto estava a polícia, isso quando ainda era a fase 1, a fase em que estavam seguindo ali, estavam no rastro dos bandidos. E essas informações eram vazadas e eles ficavam sabendo, né, do quão próximo a polícia estava. É impressionante, Natuza, porque em várias participações com você, eu destaco de novo, toda a equipe, e eram muitos policiais, faziam aquele cerco e realmente eles estavam passando por aquela área. A polícia também, isso vai ser uma fonte de investigação e de divulgação nos próximos dias. Como é que eles conseguiram, né, serem cercados e, ao mesmo tempo, conseguiram apoio, porque já no final, quando a gente saiu de lá, eu falei com um dos comandantes e ele disse que, com certeza, eles não estariam aguentando ficar tanto tempo dentro de uma mata. Então, curiosidade, dentro dessa caatinga existe um inseto chamado mutuca. E, assim, os próprios policiais militares que da caatinga, que é o BEP, que é o Batalhão Especializado de Polícia do Interior, eles entram com todo aquele equipamento, a roupa, a bota, e eles disseram, não, assim, a pessoa não consegue ficar mais por 12 horas dentro de uma mata se não tiver um esconderijo, porque fica todo picado. E dói. Picada de mutuca dói. Isso, dói muito. Então, quando eu conversava, por exemplo, com agricultores, lá tem plantação de banana, e eles diziam para a gente, eles não estão aí, eles estão em alguma casa recebendo apoio. E aí é isso que você falou, como eles conseguiam, né, acompanhar essas notícias, e eles também recebiam informações de como a polícia estava perto deles, né? E eles se escondiam, eles sempre ganhavam 7 dias ou 5 na frente. A polícia realmente chegava a esses locais. Tinha um sistema lá de investigação, de inteligência, que eles conseguem interceptar muitos telefones ao mesmo tempo. Só que, no primeiro momento, quando eles perderam o esconderijo, lá do sítio do Ronaildo, ele é peça-chave nisso. Eles perdem os celulares são apreendidos pela Polícia Federal.
e aí eles passam um tempo sem ser monitorados. Eu precisava que a polícia desse essa corda, eles voltassem a ter esse apoio. Foi um apoio que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, foi bom para eles, mas, ao mesmo tempo, a polícia também estava se refazendo de um erro de não ter pego eles ainda no dia 23, lá no sítio Três Veredas, em Baraúna. Um comboio da Força Tarefa chega a Baraúna. Uma grande operação está sendo planejada. E tudo por causa deste homem, o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes. À 1h45 da tarde da sexta-feira, dia 23, Ronaildo para nesta barreira da Polícia Penal Federal, em Baraúna. E ali contam os agentes que Deibson e Rogério estão há quase uma semana escondidos no sítio dele, na zona rural da cidade. Estava eu, minha esposa e meu menino pequeno. Aí invadiram a porta, e se eu não fizesse o que eles me mandassem, aí eles iam matar. Ia matar eu, matar minha família. Entre a parada na barreira e esse interrogatório, 8 horas se passaram. Tempo que Ronaildo ficou livre e, inclusive, esteve no sítio. Só às 5h40 da manhã de sábado, 16 horas depois da parada na barreira, um grupo de elite da PF vai ao sítio. E os bandidos não estavam mais lá. Esse caso é um caso emblemático. Está mais do que provado que só se combate crime organizado com inteligência. E esse foi o desfecho. Só se conseguiu capturar os 2 fugitivos com inteligência. Aquele bando de policial no meio da mata, nas brenhas, tentando capturar os fugitivos com a ajuda de pessoas que moravam na região e com crime organizado estando completamente dentro de setores do próprio Estado e, quiçá, da própria polícia, não rolou. Eles tiveram que mudar de estratégia e adotar a priorização da inteligência. Eles vão voltar para o presídio de onde eles fugiram. E aí bate já um frio na espinha. Vão voltar para lá? Tudo que precisava mudar lá já foi mudado? Eu queria que você contasse um pouco quais foram as alterações, se já é considerado um presídio seguro, à prova de fuga, enfim, como é que estão as circunstâncias por lá? Quando nós estivemos lá, a gente conversou até com Claudevan Costa, que é o diretor-geral de instituição da Força Penal Nacional, né? É exatamente uma força penal específica, que eles também foram, 60 homens, e ele fez toda aquela parte de vistoria externa desse presídio, né? Dessa penitenciária de segurança máxima. Porque houve erros ali no entorno, né? A gente sabe que uma grade, como é que uma pessoa encontra um alicate ao lado de uma grade, que era o único meio de isolar totalmente esse presídio, né? Vamos dizer, a última parede de concreto, né? Porque não tem. A gente sabe que agora a Secretaria Nacional de Políticas Penais ela está fazendo essa reforma. Mas sim, isso é uma questão de honra. Eu falei com o Claudevan e com outras pessoas ainda lá, né? Eles começaram essa reforma. Eles também fizeram rodízios de policiais penais federais. E aí fica também muito bom isso você falar. Eu sei que a parte de física, de estrutura, ela foi toda refeita, principalmente eles reforçaram com vergalhões essa parte das luminárias. No dia 18 de fevereiro, o Fantástico mostrou as falhas na segurança da penitenciária. O repórter Paulo Renato Soares teve acesso às 2 celas de onde eles escaparam. Uma das hipóteses da investigação é que os detentos tenham retirado pedaços de ferro das paredes da cela e usado como ferramenta para retirar a luminária. Olha só o espaço que eles conseguiram ao retirar a luminária. E como é pequeno, eles tiveram que aumentar um pouco o buraco ali para provavelmente poder conseguir passar a cabeça. Como é que eles souberam também que chegando lá no shaft, né, que é essa parte de hidráulica e elétrica, não tinha mais laje, eles conseguem chegar no telhado. Mas, como eu lhe falei, a Força Penal e outras pessoas envolvidas nesse reforço, nessa correção, eles disseram que é sim segura, né, é de segurança máxima, e que por uma questão de honra, eles vão voltar para esse presídio. O Ministério da Justiça demitiu hoje o diretor da Penitenciária Federal de Mossoró, Humberto Alencar, que já estava afastado do cargo desde o dia seguinte à fuga. Bom, Bruno, eu sei que você ficou um tempão lá, não conseguiu anunciar a captura em loco,
Mas a boa notícia para os moradores da região, a boa notícia para o nosso sistema de segurança pública é que eles foram pegos, independente do prazo, foram pegos. E quem está respirando aliviado também é o ministro Lewandowski, porque estava desconfortável a situação dele, né? De tanto tempo nas buscas e finalmente agora eu acho que ele pode ficar tranquilo. Uma última coisa, em algum momento você achou que eles fossem ser pegos ou você já tinha perdido a esperança? Quando você sai de Mossoró, você tinha perdido as esperanças de que eles fossem encontrados ou você achava que a polícia ia ter êxito? Eu, sinceramente, já não achava mais, porque na última semana da gente lá, com as nossas participações, mais de um investigador, eu tanto conversei muito com a parte de batalhões especializados, como também investigadores, e eles diziam assim, Bruno, esfriou totalmente, a gente perdeu, sabe? Era exatamente essa palavra que eles usavam. E eles diziam assim, o momento é de continuar agora a gente retrair, diminuir, né, para que eles vão perceber essa diminuição aqui, realmente para se afastarem. Mas vamos dizer assim que na última semana a gente já tinha perdido essa esperança. E antes de terminar, foi muito bom você falar isso, eu permaneço nos grupos e o WhatsApp lá da comunidade, eu me tornei um morador e eles estão comemorando aqui, eu estou vendo. Aí tem a Agrovila, o Assentamento Real, a Vila Maísa, o Sítio Toca da Raposa. Eu estou em vários grupos e está todo mundo celebrando. E que bom que a história terminou bem, né? Depois de tanta expectativa, um desfecho que ainda precisa de explicações, naturalmente. Algumas investigações ainda precisam ser feitas e algumas respostas dadas. Eu te agradeço demais por ter topado falar com a gente. Eu que agradeço, Natuza. Um grande abraço para vocês. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.